Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que crianças brasileiras estão expostas a produtos como cosméticos e potes de plástico que podem alterar o equilíbrio hormonal e até desenvolver doenças. O Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 150 denúncias de funcionários que foram pressionados a votar em candidatos apoiados pelos empregadores. No quadro Linha de Frente, uma refugiada síria compartilha a cozinha de um restaurante com outros imigrantes e cria uma rede de bons negócios, além de divulgar a cultura de seus países. A festa dos católicos em homenagem à Virgem de Aparecida. O furacão Michael perde força e vira tempestade tropical, mas os ventos fortes destroem centenas de casas e deixam pelo menos 11 mortos no sul dos Estados Unidos. E relatório da Organização das Nações Unidas mostra o aumento dos prejuízos econômicos provocados por desastres climáticos, como o furacão Michael e o terremoto da Indonésia. No esporte, o título do Corinthians na Copa do Brasil de futsal. E o Brasil conquista mais 2 medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude, na natação e na ginástica artística. Daqui a pouquinho. O mercado financeiro apontou uma nova estimativa de inflação que o consumidor comum já tinha percebido. O aumento dos preços sempre é sentido na hora das compras de mercado. Mas foi a conta de luz e os combustíveis que fizeram um rombo no orçamento dos brasileiros em setembro. Calculadora nas mãos para fechar as contas do mês. Tem sido assim na casa da Mariana nos últimos meses. A alta nos preços foi sentida principalmente no combustível e na energia elétrica. São contas que você pode tentar andar menos de carro ou tentar apagar uma luz, mas não tem muito como não utilizar, né? É diferente, por exemplo, do mercado que você deixa de comprar um item mais supérfluo, mas já a conta de luz não tem muito o que fazer, né? A previsão de 4,30% da inflação para esse ano já foi superada, está em 4,40%. E o consumidor já sente no bolso esse aumento. Um dos problemas são os preços administrados pelo governo. Combustíveis, transportes e tarifas de água e energia elétrica tiveram alta de 6,64% de janeiro a agosto, mais que o dobro da inflação geral do período, de 2,85%. No mês passado, mais aumento. E todas as classes de renda foram afetadas pela inflação acelerada. Todo mundo notou 2 fatores que tiveram impacto no bolso de qualquer brasileiro. O dólar, não é? E o petróleo. Se nós olharmos, por exemplo, o IPCA amplo na referência de setembro, o que a gente vai ver é que ele subiu 0,48%, quase o dobro das expectativas. Desse 0,48% que subiu o IPCA, que mede a inflação de todos nós, metade disso, 0,24%, é combustível. Combustível alcança todo mundo. A Basílica de Aparecida, no Vale do Paraíba, recebe hoje a visita de católicos de todo o país, devotos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. São esperados mais de 200 mil romeiros no Santuário Nacional. A repórter Marcela Terra está na cidade, conta como é que está a movimentação por lá. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está tendo um show pirotécnico agora. A felicidade aqui, a comemoração está tão grande que a gente está nem conseguindo ouvir direito. Mas vamos lá, a programação começou hoje aqui no Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo católico do país, com uma missa às 5 horas da manhã. O destaque foi o restauro de 40 anos, os 40 anos do restauro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que sofreu um atentado em 1978 e foi dividida aí em mais de 200 pedaços. Hoje ela está dentro de um nicho blindado para a exposição aqui do pessoal, todo mundo, uma fila enorme está aqui no santuário. A missa foi celebrada hoje, a principal, pela manhã, por Dom Orlando Brandes. Ele lembrou que a imagem de Nossa Senhora é feminina e negra e pediu o fim do preconceito a mulheres e negros. A cerimônia contou com autoridades e com o governador de São Paulo. Vamos ouvir o que ele falou. Vamos renovar nossa fé, né? Nossa esperança que Nossa Senhora possa iluminar os brasileiros, iluminar as pessoas, que a decisão possa ser a mais sensata e que a gente volte a ter um país unido. Às 3h30 da tarde, uma procissão vai percorrer as ruas da cidade. E às 6 horas vai ter um show com o cantor Daniel e o padre Antônio Maria. Tudo de graça. Ana? Obrigada, Marcela, pelas suas informações.
E neste Dia das Crianças, a Fundação Bienal preparou uma surpresa para quem for até a 33ª edição da mostra. Visitas mediadas feitas especialmente para famílias com crianças até 6 anos de idade. A repórter Adriana Cimino está no Ibirapuera e explica como funciona. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente fala aqui de um espaço de acolhimento e monitoria às crianças que já existia desde o início da Bienal. Aqui as crianças que chegam à Bienal são recebidas e, a partir de hoje, num segundo momento, elas passam por um atendimento especial, uma visita guiada, tanto às crianças maiores quanto os pais, mães e cuidadores de bebês de colo até 2 anos. Eu vou conversar agora com a Elaine Fontana, que é assessora do programa educativo e vai contar como é que funcionam esses 2 projetos que vocês estão iniciando hoje. Boa tarde. Boa tarde. É um programa que pensa a mãe, os cuidadores, os pais com os bebês. E nesse caso a gente tem uma preocupação que a visita seja para esses cuidadores. E a diferença é que você tem uma visita mais tranquila, em que você está se relacionando muito com as necessidades desse cuidador, seja para amamentar, para ter as pausas. Então, a pessoa que vem com o bebê fica tranquila sabendo que tem esse momento mais preocupado com as necessidades dessa pessoa. No caso das crianças pequenas, de 2 a 6, você tem uma preocupação com o tempo das crianças, as conversas entre elas, que tem uma espontaneidade, isso é considerado numa visita como essa, inclusive as obras, a altura das obras, a possibilidade de deixar as crianças mais soltas, tudo isso acontece numa visita para os pequenos até 6 anos de idade. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, esse projeto rola hoje e a partir de amanhã vai ser aos sábados e às quartas-feiras. Para você saber os horários e como se inscrever, é só entrar no site da Bienal, que é bienal.org.br. Esse serviço vai até o final da Bienal, que termina em 9 de dezembro e é de graça aqui no Parque Ibirapuera, Ana. Obrigada, Adriana. Brincadeira com arte, que delícia. Aldo. Produtos que usamos no dia a dia, como maquiagem e água na garrafa plástica, podem conter substâncias que provocam alterações nos hormônios do crescimento e da reprodução. O resultado é de uma pesquisa brasileira feita com crianças de 5 regiões do país. Não basta investir em alimentos naturais. A gente tem que escolher bem os alimentos, né? Procuro comprar sempre sem agrotóxicos. A gente não tem só produto tóxico nas verduras e nos legumes. Os agrotóxicos presentes em alguns alimentos são apenas alguns dos chamados desreguladores endócrinos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 800 substâncias que entram nessa categoria por serem capazes de alterar a produção e a ação dos hormônios no nosso organismo. Dependendo da glândula afetada, né, do sistema endócrino afetado, a gente pode ter algumas patologias que podem estar associadas à influência do meio ambiente. Nódulos tiroidianos, puberdade precoce, puberdade atrasada, obesidade, diabetes. Uma pesquisa feita na USP de Ribeirão Preto, em parceria com o Departamento de Saúde do Estado de Nova York, mostra que crianças brasileiras estão expostas a alguns desreguladores hormonais em concentrações maiores do que aquelas encontradas em países como Estados Unidos, Canadá e China. 9 em cada 10 amostras de urina continham fitalato, um componente do plástico. Essa médica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia explica que estudos apontam que a associação de compostos é ainda mais prejudicial. Em animais, como é possível fazer esse controle adequado, já foi demonstrado que a mistura de alguns desreguladores, né, de classes diferentes, por exemplo, o componente do plástico, o fitalato, quando associado a um dos agrotóxicos, ele provoca maior alteração no desenvolvimento sexual de animais do que quando a exposição é isolada. Estudos em humanos são inconclusivos pela dificuldade de isolar pessoas da exposição dessas substâncias e também por uma questão ética, já que há indícios fortes de que elas afetam a saúde. Para se proteger, é preciso diminuir a exposição a estes desreguladores. Por exemplo, diminuir a utilização de recipientes que acondicionam alimentos de plástico.
dar preferência para esses recipientes, os compostos de vidro, porcelana, e procurando o uso de cosméticos, shampoos, maquiagens, cremes, que sejam isentos dessas substâncias, como por exemplo os parabenos. A propaganda política para o segundo turno no rádio e na TV recomeçou hoje. Os dois candidatos ao Planalto estabeleceram estratégias para convencer o eleitorado. Uma delas é apontar nomes para um possível governo. Os nomes dos 3 ministros foram anunciados por Jair Bolsonaro em reunião no Rio de Janeiro com parlamentares do PSL e apoiadores. Ele confirmou o nome do economista Paulo Guedes para ocupar o Ministério da Economia, fusão dos atuais Ministérios do Planejamento e da Fazenda. Para o Ministério da Casa Civil, responsável pelas articulações políticas, o escolhido é o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul. E para o Ministério da Defesa deverá ir o general Augusto Heleno. O general já chefiou a missão de paz da ONU no Haiti e tem grande proximidade com o candidato do PSL. Depois de anunciar os nomes, Bolsonaro disse que outros ministros só serão anunciados depois do resultado do segundo turno. Por sua vez, o candidato do PT, Fernando Haddad, faz ofensiva para atrair o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, e o empresário Josué Gomes para seu governo, caso ganhe a eleição. Na quarta-feira, Haddad se encontrou com o ex-ministro do Supremo e o fato gerou especulações de que Joaquim Barbosa poderia ser convidado para o Ministério da Justiça. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o Brasil já tem 155 denúncias de pressão de empresas por votos nas eleições deste ano. A prática é proibida por lei. Só na semana passada foram registrados 35 novos casos de funcionários que relataram ter sofrido algum tipo de pressão para votar em determinado candidato. O Ministério Público do Trabalho, porém, não revelou a quais candidatos as pressões foram direcionadas. Também é difícil ter uma precisão de como a prática se espalha no Brasil, já que funcionários temem fazer denúncias por medo de perder o emprego. Pelo menos 55 empresas estão citadas. A maioria das reclamações vem da região sul, 64 em Santa Catarina, 32 no Rio Grande do Sul e 24 no Paraná. Se ficar comprovado que empresários pedem votos ou que condicionam a manutenção do emprego ao voto a um determinado candidato, a empresa pode ser alvo de uma ação civil pública. Falar de esporte em mais um dia de Olimpíada da Juventude em Buenos Aires, o Brasil levou mais 2 medalhas. E foi de novo na natação e a primeira na ginástica artística. Vamos ver. A 7ª medalha nos Jogos veio com o Diego Soares, de 16 anos. O jovem atleta conquistou o bronze no individual geral masculino. Em segundo ficou o japonês Takeru Kitazono e o ouro com o russo Sergei Naidin. Atualmente, Diego treina com aparelhos improvisados na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. A outra medalha novamente leva os créditos da natação. O revezamento 4 por 100 livre feminino fez história e conquistou a medalha de prata. É a primeira vez que um revezamento feminino do Brasil conquista uma medalha em âmbito mundial, seja no juvenil ou no adulto. O quarteto formado por Rafaela Hauric, Maria Luísa Peçanha, Ana Carolina Vieira e Fernanda Goeix conseguiu o tempo de 3 minutos 47 e 20, ficando atrás apenas das russas que levaram o ouro. O Japão ficou com o bronze. Com essa medalha, todos os nadadores brasileiros que foram aos Jogos Olímpicos da Juventude conquistaram ao menos uma medalha. Muito bem, a torcida aí que os jogos vão até domingo. Amanhã tem prova mundial de Ironman triatlo em Kona, no Havaí. E o Cine Esporte de hoje traz a dica do documentário disponível no YouTube, inclusive, The Man with the Halo, o Homem com Halo. Vocês vão entender um pouquinho sobre Tindon, que é recordista mundial de triatlon. Tindon é atleta de triatlon, um multicampeão da natação, do ciclismo e da corrida. Nascido na Inglaterra e campeão pelo mundo. Tinha acabado de vencer o Ironman no Brasil, em Florianópolis, no mês de maio de 2017. E detalhe, batido o recorde da prova, que tem 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 de corrida. Se preparava para o Mundial do Iron em Kona, no Havaí, quando 2 dias antes da prova foi atropelado. Ele quebrou o pescoço e sobreviveu por um milagre. Tinha 2 opções: cirurgia, menos dolorida, porém seus movimentos ficariam limitados e a carreira de atleta chegaria ao fim. Ou a utilização de um halo, um anel medieval, para uma recuperação completa, sem limitações. São pinos de titânio enroscados no crânio, presos a uma barra de metal. Eles se prendem a um busto que se usa por 3 meses, sem tirar. O atleta do Ironman optou pela versão dolorosa e funcionou. No último final de semana, ele voltou menos de 1 ano, em Hamburgo, na Alemanha. Chegou em 9º lugar, ainda longe de uma vaga no Mundial no Havaí.
mas feliz por estar de volta ativa e inspirar tantas pessoas com sua força de vontade de viver. O estado de São Paulo recebeu só no ano passado mais de 90 mil refugiados de vários países. A situação deles por aqui é incerta, mas muitos conseguem trabalho através da comida de seus países. Uma imigrante síria pensou nisso e criou um espaço para que refugiados com mão boa para a cozinha façam suas receitas e ganhem dinheiro com isso. É o restaurante Open Taste. Meu nome é Joana, eu sou empresária e cofundadora do Open Taste. Open Taste é um restaurante compartilhado com refugiados e imigrantes aqui em São Paulo. A ideia dele é trazer a cultura, trazer a história do chefe atrás da gastronomia. A gente entende que todo mundo precisa de uma oportunidade e a gente está dando esse espaço, a gente aluga esse espaço para que eles consigam demonstrar seus pratos, seus talentos, suas comidinhas muito gostosas e também uma forma de ajudá-los com uma renda fixa no longo prazo. Estou trabalhando com refugiados tanto da Venezuela, da Congo, da Síria, da Palestina, da Colômbia, até imigrantes da Bolívia. Então, a gente está trabalhando com vários países mesmo, a gente está aberto para receber mais países. Eu sou Talal Tinawi, eu sou sírio de Damasco, eu sou engenheiro mecânico, cheguei aqui ao Brasil com minha família desde dezembro de 2013, por causa da guerra. Eu não consegui trabalhar mais como engenheiro, por isso, e comecei a trabalhar como cozinheiro. A cozinheiro lá na Síria era como um hobby, mas agora essa é a minha profissão. Uma coisa que todos os chefes falaram para mim, a maioria deles, na verdade, que vamos crescer juntos. E eu não vejo eles como chefes, como pessoas que trabalham para o Open Taste. Eu vejo eles mais como parceiros do Open Taste. Então, se eu cresço, eles vão crescer junto. Se ele cresce, eu vou crescer junto. Então, essa é a nossa troca. Veja a seguir, furacão Michael perde força, mas já causou 11 mortes no sul dos Estados Unidos. Centenas de casas ficaram destruídas na região costeira da Flórida pela força dos ventos, que chegaram a 250 km/h. O Vaticano canoniza no domingo o arcebispo salvadorenho que defendia as vítimas do regime ditatorial de El Salvador em 1980. A gente volta já. A passagem do furacão Michael pelo sul dos Estados Unidos deixa 11 mortos e muita destruição. O furacão Michael chegou com violência às cidades costeiras da Flórida, onde centenas de casas foram arrancadas de suas fundações pela força dos ventos, de 250 km/h. O Michael atingiu o litoral noroeste da Flórida, perto da pequena cidade de México City, empurrando uma parede de água sobre o continente e carregando tudo pelo caminho. Metade das casas da região foram reduzidas a pilhas de madeira e escombros. Mais de 370 mil pessoas receberam ordens para deixar a Flórida, mas as autoridades temem que muitos tenham ignorado o alerta. O Michael já foi considerado o terceiro furacão mais intenso a atingir os Estados Unidos, mas ele enfraqueceu nesta madrugada. Com ventos de 96 km/h, se tornou uma tempestade tropical, mas ainda provoca fortes chuvas na Geórgia e nas Carolinas do Norte e do Sul, que se recuperam da passagem do furacão Florence um mês atrás. A tempestade já deixou 11 mortos e vários feridos, com a queda de árvores e galhos. Há tantas linhas de transmissão e árvores derrubadas que é quase impossível atravessar a cidade. Partes da Flórida, Alabama, Geórgia e Carolina do Norte decretaram estado de emergência. Os prejuízos econômicos provocados por desastres climáticos como o furacão Michael, mais que dobraram nos últimos 20 anos, segundo o relatório da ONU. O relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres mostra que as perdas econômicas provocadas por desastres naturais relacionados ao clima subiram 151% nos últimos 20 anos. E os países afetados tiveram mais de 2 bilhões de dólares em prejuízos.
As maiores perdas aconteceram nos Estados Unidos, China, Japão, Índia e em Porto Rico. Completam a lista dos 10 países mais afetados, 3 europeus, Reino Unido, Alemanha e Itália, além de Tailândia e México. Nas últimas 2 décadas, 563 terremotos e tsunamis provocaram mais de 740 mil mortes. Ao todo, passam de 1.300.000 as pessoas que perderam a vida. Mais de 4 bilhões ficaram feridas, sem abrigo, deslocadas ou precisaram de ajuda de emergência. A coautora do relatório da ONU, Debarat Gurra, do Instituto de Saúde e Sociedade, alerta que as ondas de calor que provocam muitos desastres são uma ameaça global, crescente e soluções precisam ser encontradas nos próximos 5 a 10 anos. Ricardo Mena, chefe da agência da ONU responsável pelo estudo, explica que as mudanças climáticas aumentam a frequência e a gravidade de eventos extremos. Além disso, as perdas econômicas causadas por essas tragédias retardam o desenvolvimento de países, particularmente os mais pobres. No próximo domingo, a Igreja Católica ganhará 6 novos santos, entre eles o Papa Paulo VI e o arcebispo salvadorenho Oscar Romero. A cerimônia vai acontecer na Praça de São Pedro, no Vaticano, durante o Sínodo dos Jovens e terá a presença de arcebispos de todo o mundo. Serão canonizados 2 sacerdotes italianos, uma religiosa alemã e outra espanhola, além do arcebispo Dom Oscar Arnulfo Romero e de Giovanni Battista Montini, o Papa Paulo VI. Ele comandou a Igreja Católica entre 1963 e 1978. Foi o primeiro pontífice a visitar os 5 continentes. Liderou o Concílio Vaticano II, onde bispos do mundo todo deram novos rumos aos católicos, abrindo as janelas da igreja para as grandes questões humanas da modernidade. Paulo VI é considerado o grande responsável pelas reformas introduzidas na Igreja Católica desde então. Outro personagem a ganhar o reconhecimento de Roma como exemplo a ser seguido é Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, morto em 1980. No final dos anos 70, em meio a um momento de forte repressão contra organizações camponesas no país após um golpe de Estado, Romero denunciou a violência e a exploração do povo salvadorenho e se tornou um ícone na luta por direitos humanos. Defensor de uma igreja identificada com o sofrimento dos mais pobres, ele foi assassinado enquanto celebrava uma missa em 24 de março de 1980 por um atirador de elite do exército salvadorenho. A ONU reconhece o dia de sua morte como Dia Internacional pelo Direito à Verdade acerca das graves violações dos direitos humanos e à dignidade das vítimas. Durante a beatificação de Romero, em 2015, o Papa Francisco enviou uma mensagem na qual dizia: em tempos de convivência difícil, Romero soube guiar, defender e proteger o seu rebanho. Quando se entende bem e se assume até as últimas consequências, a fé em Jesus Cristo cria comunidades artífices de paz e solidariedade. E ontem teve Copa do Brasil de futsal e vários amistosos internacionais. Vamos ver os gols. Paco Alcácer brilhou também com a camisa da Espanha. Fez 2 gols na goleada sobre o país de Gales por 4-1 e melhorou a sua já incrível média de gols na temporada. Sérgio Ramos e Bartra completaram para a Roja, enquanto Volks descontou. Mesmo sem Lionel Messi, a Argentina não teve dificuldade para vencer o Iraque por 4-0. Pezzella, Servi, Roberto Pereira e Martínez marcaram pela primeira vez com a camisa da seleção argentina e se preparam para encarar o Brasil na terça-feira, jogo amistoso. Enquanto isso, Neymar está dando caneta em Filipe Luiz no meio do treino. França e Islândia, atual campeão do mundo, tropeçou diante dos Vikings, mas quem tem Kylian Mbappé, o time nórdico saiu na frente com gol de Bjarnason e ampliou com Arnason. Aí entrou o menino de 19 anos do PSG, saiu do banco para evitar a derrota da França. Finalizou antes de Eyol Joffensen marcar contra e depois de pênalti deixou tudo igual. Por aqui, se no futebol de campo o Corinthians não se deu muito bem contra o Cruzeiro, no futsal contra o Joinville a história foi outra. Campeão da Copa do Brasil venceu por 3-0 com gols de Caio, Obina e Nenê, levantando a taça no ginásio Vlamir Marques na Fazendinha. A preocupação tomou conta da comunidade astronômica nesta semana, depois que a NASA anunciou que o telescópio espacial Hubble passou a operar em modo de segurança. A Agência Espacial Norte-Americana espera que o instrumento volte ao trabalho em breve. O telescópio entrou em modo de segurança por causa de uma falha em um dos giroscópios, que dirige o Hubble e garante que ele possa ter uma visão estável do espaço. De acordo com a declaração da NASA, o giroscópio que falhou já dava sinais de problemas há 1 ano.
O Hubble carrega um total de 6 giroscópios. Normalmente 3 são usados ao mesmo tempo. O giroscópio morto é o terceiro a falhar. Os engenheiros da NASA trabalham para corrigir o problema, com um instrumento em modo de segurança, para permitir que eles executem testes. Mesmo que esse giroscópio em particular permaneça fora de uso, o Hubble ainda pode voltar a funcionar. O Hubble está em órbita da Terra desde 1990 e, nessas décadas, reformulou o conhecimento do universo ao nosso redor. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Bom feriado e até segunda. Tchau, até amanhã.